irmãos? A paz do Senhor, amém? Glória a Deus. Diga a pessoa que está ao seu lado, você faz parte da solução nessa reconstrução. Feche seus olhos aí onde você está, coloque a mão no seu coração e diga comigo assim: Espírito Santo, eu cheguei até aqui porque o Senhor me trouxe e eu não quero ouvir a minha voz, eu não quero ouvir nenhuma outra voz que não seja a tua. Por isso ajuda-me a receber a tua palavra, a ouvir a tua voz e me render a ela. Todas as vozes que possam tentar me influenciar, eu ordeno que elas se calem, porque a única voz que eu quero obedecer é a voz do Senhor. Continue com seus olhos fechados. Pai, nós agradecemos porque a tua voz, ela é a única que pode nos dar destino. Na tua presença, quando nós ouvimos a tua voz, a única coisa que podemos fazer é declarar: faça a tua vontade. Então que o Senhor esteja falando de uma forma poderosa, na autoridade do nome de Cristo Jesus. Você que crê, diga amém. Amém? Graça e paz mais uma vez, amados. Meu nome é Valmer, é um prazer estar com vocês aqui. É um prazer fazer parte desse momento. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês. O tema: estamos em reconstrução. E eu quero que você hoje receba uma palavra que fala exatamente sobre você cooperar com a reconstrução. Diga comigo: eu preciso cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Abra sua Bíblia comigo em Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Ezequiel, capítulo 22, verso 30. Queridos, um dos maiores desafios que nós temos na nossa caminhada é cooperar com aquilo que Deus já está fazendo. Por quê? Porque muitos de nós podemos estar caminhando, pedindo a Deus coisas que Ele não quer fazer. Quantos aqui já passaram por alguma circunstância, alguma situação que você está pedindo algo a Deus, esse algo não está acontecendo, esse algo Deus não está respondendo, e nós muitas vezes insistimos porque achamos que aquilo tem que acontecer, porque de alguma maneira nós queremos que aquilo seja a vontade de Deus. Quantos já passaram por esse momento? De orar por algo, insistir, e você dizer: Deus, por que o Senhor não está me respondendo? Diga comigo: Deus me ama, e Ele tem um cuidado comigo. Então uma coisa que você precisa compreender é que muitas vezes as coisas não acontecem simplesmente porque não é hora ou porque não é da vontade de Deus. Mas você pode correr num perigo de você começar a insistir e Deus começar a trazer pessoas que não estarão vindo no nome dEle, mas que estarão falando apenas aquilo que você quer ouvir. A palavra de Deus diz que o profeta Jeremias relata o momento que Israel começou a ter vários profetas falando em nome do Senhor. E o Senhor usa a vida de Jeremias para dizer: nenhum deles está falando em meu nome, mas todos eles estão falando de acordo com os ídolos que vocês levantaram dentro dos vossos corações. Muitas vezes nós levantamos ídolos, e quais são o nome desses ídolos? Diga comigo: a minha vontade. A sua vontade pode se tornar um ídolo dentro de você, e ela pode se tornar um problema para a sua caminhada. Qual é a única maneira de nós nos livrarmos de qualquer ídolo que tenha se levantado no nosso coração, chamado nossa vontade? Nos submetendo à vontade de Deus. Amém? E olha o que diz aqui em Ezequiel, capítulo 22, verso 30. E busquei dentre eles um homem que estivesse tapando o muro, e estivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Deus busca pessoas que queiram cooperar com
com aquilo que Ele está produzindo na terra. Deus busca pessoas que estejam desejando fazer parte daquilo que o Senhor está fazendo. Abra comigo a sua Bíblia, por favor, em 2 Coríntios, capítulo 6. Olha como Deus nos chama. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. 2 Coríntios, capítulo 6, versículo 1. Olha o que a Bíblia diz aqui, amados. Ela diz assim, ó, e nós, como que? Como que? Se eu não coopero com Deus, o que eu posso estar fazendo? Resistindo a Ele. Então a Bíblia diz aqui, e nós que temos o Espírito Santo, precisamos proceder como cooperadores. Cooperadores de quem? Cooperadores de Deus. Por quê, irmãos? Porque nós podemos estar fazendo algo que não está cooperando com o cenário de reconstrução que Deus está promovendo sobre a terra. Talvez você esteja hoje aqui dizendo para Deus, Deus, eu preciso de resposta. E eu quero dizer para você que a casa de Deus não é um lugar de resposta. Eita! A casa de Deus é lugar de quê? A casa de Deus é lugar de orientação, de discernimento e de direção. Sabe por quê, irmãos? Que a casa de Deus não é um lugar de respostas, porque muitas vezes nós vamos precisar confiar em Deus para ver Deus agindo na reconstrução de um cenário da nossa vida. Então o que Deus vai fazer com você? Deus vai te dar direção. Dinheiro, segundo Eclesiastes, dinheiro é resposta para tudo. Mas a palavra de Deus e a casa de Deus é um lugar de direção. Então talvez hoje você esteja aqui dizendo, Deus, eu preciso de uma resposta. E Deus está falando para você hoje, você vai precisar confiar em mim. Por quê? Porque eu não tenho resposta, mas eu tenho direção. E por que eu tenho direção? Porque nesse processo que você está passando, o Senhor está fazendo, eu não quero apenas resolver o problema, eu quero que você seja restaurado junto com o problema. Porque muitas vezes, irmãos, nós queremos que Deus faça algo. Deus faça algo, resolve esse problema. Mas às vezes nós fazemos parte do problema. Às vezes nós contribuímos com o problema. Às vezes o problema só cresce porque a gente coloca lenha na fogueira. E Deus está falando, esse processo não é para te matar. Esse processo é para te restaurar. Só que para ter restauração, meu irmão, você precisa cooperar com Deus. Olha a pessoa que está ao outro lado, diga para ela assim, não resista ao Senhor. Coopere com Ele. Qual é a direção que Deus está te dando hoje? Ontem nós tivemos a nossa reunião da aliança, e aí eu falei, olha, cada um, vamos fazer aí duplas, vamos orar, e aí estava todo mundo orando, e eu fiquei sozinho. Falei, deixa eu ficar aqui sozinho. E aí um pastor veio para mim, começou a orar comigo, e eu ali recebendo, e aí ele começou a orar pela Aline. A Aline estava na reunião, e ele começou a orar pela Aline. E aí quando ele estava orando pela Aline, eu ouvi atentamente, quando eu cheguei em casa, eu disse para ela assim, ó, oraram por você lá na reunião. E ela falou, e aí, o que Deus falou? E eu falei, Deus só te dá uma direção. A gente está buscando resposta. Só que Deus está desenvolvendo a nossa confiança nele. E como é que Deus nos dá confiança? A gente vai precisar perseverar, ter coragem de crer que Deus é fiel para cumprir o que Ele mesmo prometeu a você. E aí eu falei para a Aline, o que ele disse? Deus falou para você, apenas persevere. Aí ela falou assim, era a direção que eu estava precisando, meu irmão. Às vezes a gente está querendo resposta, só que Deus está nos conduzindo dentro desse problema para nos promover em crescimento. Só que às vezes ao invés de crescer, o que a gente quer?
a gente quer que Deus transforme os outros, a gente quer que Deus transforme uma situação, só que Deus te colocou nesse problema, porque tem coisa da tua vida que precisa ser transformada, precisa ser alinhada. E aí o que Deus faz? Deus nos coloca no problema para que a gente faça parte dele e também seja a solução. Olha a pessoa que está ao teu lado, diga para ela assim: Deus vai resolver o problema, mas se prepare, você também faz parte dele. E você vai ser também transformado. Estamos sendo reconstruídos para a glória de Deus. Quantos creem nisso, diga glória a Deus. Abra sua Bíblia comigo em Neemias, capítulo 1, 3 e 4. Aleluia. Amém? Neemias, capítulo 1, versículos 3 e 4. E diz assim a palavra do Senhor: e disseram-me, os restantes que ficaram do cativeiro, lá na província, estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém fendido e as suas portas queimadas ao fogo. E sucedeu o quê? Ouvindo eu, diga comigo, ouvindo eu essas palavras, o que Neemias faz? Desculpe, ele se assenta e chora. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Então olha a postura de Neemias. Neemias que foi chamado para fazer parte daquilo que Deus já estava fazendo, que era a restauração, a reconstrução de Jerusalém. Deus mostra para Neemias como estava Jerusalém. Neemias, está tudo destruído. As portas estão queimadas, os muros derrubados, está numa situação de grande miséria. E Neemias, o que ele faz? Ele começa a lamentar, ele se senta, ele chora, mas ele começa a fazer algo que muitas vezes nós deixamos em segundo plano. Neemias começa a orar a Deus. Muita gente, às vezes, procura pastor, procura líder, procura um monte de gente, mas a última coisa que a pessoa faz é sentar e orar. Senhor, o que eu devo fazer nessa situação? Irmãos, existem situações que Deus permite que aconteça, não que Ele faça com que as situações aconteçam, para mostrar para nós o quanto nós precisamos nos envolver com aquela situação, porque de alguma forma ela vai ajudar e cooperar com aquilo que Deus está promovendo também em nós. Problema não é problema. Problema é oportunidade. Oportunidade para Deus agir? Sim, mas oportunidade para você também ser reconstruído. Sabe por quê? Porque Ele nos fez uma promessa. Aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para completá-la. Então olhe para o seu irmão e diga para ele: você está em obra. Você está em obras. E como que eu preciso me comportar? Senhor, o que é preciso fazer? Cooperar com Deus. Ele está buscando alguém que se posicione. Ele está buscando alguém que queira fazer parte da solução. Mas a gente sempre acha que o outro é o problema. A gente sempre acha que o outro precisa de ajuda. Diga comigo, eu preciso de ajuda. E aí a gente precisa compreender o seguinte: quando Deus permite que algo aconteça, Deus está sinalizando que algo também vai acontecer em nós. Porque preste atenção no seguinte, meu irmão: o propósito de Deus, o compromisso de Deus é transformar você à imagem de Jesus. E como que Deus muitas vezes nos tira da zona de conforto e nos impulsiona para esse lugar de reconstrução? Fazendo com que problemas aconteçam. Fazendo com que situações difíceis aconteçam. Por quê? Deus está gerando testemunho? Deus está gerando testemunho, mas Deus também está gerando transformação. Sabe por quê? Porque Ele te aceitou como você estava, mas Ele não quer que você permaneça. E o grande problema, sabe o que é? Nós, como crentes, irmãos, estamos em todo tempo buscando um lugar confortável para estar. Só que eu entendi uma coisa na vida cristã, irmãos: Deus, Ele sempre vai nos esticar.
Deus sempre vai te levar para uma condição onde você precisa crescer. E quanto mais você resiste, parece que a coisa mais fica difícil. Tem coisa na nossa vida, irmãos, que está durando anos. Sabe por quê? Não é porque Deus não está falando, porque a palavra deserto quer dizer o lugar onde Deus fala. Deus também fala no meio do deserto. Deus também fala no meio da provação. Mas sabe qual é o nosso problema? É a disposição de nós ouvirmos e dizermos: Senhor, ok, está tudo caindo, está tudo desmoronando, está tudo queimado, está tudo destruído. Mas o que o Senhor quer fazer comigo no meio dessa situação? Oh, Rabashorekondará. O que o Senhor quer fazer comigo? Deus está dizendo hoje: você é o foco daquilo que eu estou fazendo. Pare de olhar para o problema é apenas pretexto. O problema é pretexto, irmãos, para nos convidar para esse lugar de dependência. Eu estava comentando com alguns irmãos sobre como às vezes Deus nos coloca em situações que a gente acha que é o diabo, mas Deus está nos chamando a atenção para que a gente acabe com alguma coisa que está nos sabotando. Você sabia que tem coisa dentro de você que está te sabotando? E você está dizendo: não, é o diabo que está fazendo. Meu irmão, o diabo não está fazendo nada. É Deus que está dizendo para você: é hora de você parar com esse discursinho mentiroso e começar a lidar realmente com aquilo que você precisa mudar. O irmão falou assim para mim: apóstolo, a gente pode fazer um gabinete? Falei: você quer presencial ou online? Falei: ele falou online. Falei: irmão, fazer online. E aí, irmão, fiz o atendimento, estou ali. Aí ele falou para mim assim: apóstolo, eu estou pensando em largar a liderança. Aí eu falei para ele: você é livre? Aí ele falou para mim assim: eu estou pensando em largar a liderança, sabe por quê? Porque eu acho que meu tempo acabou. Falei: você é livre. Aí ele disse: não, tem uma coisa. Apóstolo, eu fiz um evento na igreja e o meu pastor, ele não fez o devido reconhecimento. Aí eu falei para ele, quando ele terminou de falar tudo, eu falei assim: eu quero te fazer 2 perguntas. Quem disse que você deveria assumir? Aí ele falou para mim: Deus. Quem disse para você que você tinha que sair? Aí ele virou para mim e falou assim: eu estou sentindo. Eu falei: sentimento nunca foi lugar seguro para tomar decisão. Quem vive de sentimento são pessoas que não conhecem a Cristo. A Bíblia diz que os que são os filhos de Deus são guiados pelo Espírito. Eu falei para ele assim: presta atenção numa coisa. Uma vez um camarada chamado Estrela da Manhã parou de olhar para o lugar certo e começou a olhar para si. Esse camarada chamado Estrela da Manhã, depois nós conhecemos ele como Lúcifer. E a palavra de Deus em Ezequiel capítulo 28 diz que Lúcifer, ele começou a comercializar, a multiplicar o seu comércio. E sabe por que Lúcifer começou a multiplicar o seu comércio? Porque Lúcifer parou de olhar para o céu, começou a olhar para si e começou a dizer: eu sou muito bom. E se eu sou muito bom, eu preciso ser reconhecido porque eu sou muito bom. Só que tem um problema. Quando você começa a achar que você é muito bom em algo e que você precisa ser reconhecido, você faz de quem você deseja reconhecimento devedor. Só que ele não é seu devedor. Porque a Bíblia diz que não devemos dever nada a ninguém, a não ser o amor. Então o que é que nós começamos a fazer? Nós começamos a prostituir o ministério. Só que é prostituir o ministério? Colocar preço naquilo que fazemos. Quando você começa a colocar preço naquilo que você faz, você começa a buscar de todos os seus líderes a validação
do preço que você colocou. Agora eu quero te fazer uma pergunta. Você serve a Deus por chamado, por gratidão, ou porque você quer reconhecimento por alguma coisa? Quando você deseja reconhecimento, você se parece com Satanás. Porque Satanás colocou preço na beleza dele e disse: agora, a partir de hoje, o Senhor é meu devedor. O Senhor me deve. E muitas vezes nós estamos nessa posição, pastor, colocando preço naquilo que deveria ser uma manifestação de gratidão. E aí, eu falei para aquele irmão: irmão, para de colocar preço no chamado. Sabe por quê? Você fica com esse discurso evangélico, religioso, dizendo: eu estou fazendo para Deus. Está fazendo para Deus? Não, irmão. Se você depende do reconhecimento de alguém, você veio por causa de alguém. Só que o nosso discurso religioso, que está nos sabotando, porque nos tira do lugar que Deus nos colocou. O discurso religioso é: eu estou aqui fazendo por causa do Senhor. Se é por causa do Senhor, Ele já te deu tudo que você precisava. Não precisa mais de nada. Olha para o crente que está do teu lado, diga para ele assim: você está em reconstrução. Tudo que te sabota, Deus está tirando hoje. Sabe por quê? Porque o teu chamado, meu irmão, o teu chamado é maravilhoso, é sobrenatural. Você é resposta para um monte de gente. E você precisa parar com esse negócio de ficar achando que todo mundo é problema, quando você, muitas vezes, é o problema da situação. E Deus está expondo o seu problema para você hoje. Sabe por quê? Porque Deus quer que esse ano de 2026 seja um ano sobrenatural na sua vida. Mas enquanto você não amadurecer, enquanto você não for restaurado, enquanto você não se colocar e dizer: Deus, o que eu preciso de restauração? Acho que o pastor Henrique e a pastora Ligeliane já me ouviram isso. Irmãos, lá em casa a gente tinha uma briga. Eu e a Lia, a gente brigava. Sabe qual é o nome da briga que tinha lá em casa? Escorredor. Você conhece o escorredor? Escorredor de prato. Lá em casa tinha uma briga, sabe por quê? Porque eu fui criado por uma mãe que dizia: o serviço da pia só termina depois que guarda tudo. Então minha mãe lavava aquele monte de louça, depois ela secava tudo e você só podia sair da cozinha em que momento? Quando guardava? Só que a minha esposa, ela dizia: eu tenho um amigo escorredor que vai ficar ali recebendo a louça e vai evaporar. Para que secar se vai evaporar? Irmãos, era a Terceira Guerra Mundial. E a gente brigava. Eu chegava em casa, quando eu chegava em casa, olhava o escorredor até o teto de louça, eu falava: sangue de Jesus tem poder. Sangue de Jesus tem poder. Aí o que eu fazia? Fazia aquele bico, ó o bico. Aline, o que é eu? Nada. E a louça, ó. E eu secando. Tudo lavado, mas eu secando. Aí um dia eu fiz um curso. E aí eu falei assim: Senhor, o que o Senhor quer falar comigo? Deus me falou assim: por que você faz tanta questão? Tem guerra que você tem que parar. Sabe por quê? Porque na verdade eu tenho orgulho gritando, dizendo que as coisas têm que ser feitas da sua maneira. E aí na reconstrução, Deus fala: por que você faz tanta questão? Quem é o incomodado? Eu. Deus falou: então você, quando chegar, seque a louça e guarde. Diga a pessoa que está ao seu lado: acabou a briga. Sabe por quê? Porque tem briga que está te desgastando e tirando o teu olhar de onde você deveria colocar. Tem guerra que você está entrando, que Deus está falando para você: sai dessa guerra, porque isso é distração na tua vida. Tem guerra que você está dizendo: ah, Senhor, mas Deus está dizendo para você: pare. Você está perdendo tempo. Olhe para onde eu mandei você olhar.
Faça o que eu mandei você fazer. Mas sabe onde que a gente enxerga isso? Diga comigo, no lugar de oração. Quando eu fui para o lugar de oração, eu fui perguntar para Deus: Senhor, o que é que o Senhor quer mudar em mim? Deus falou: larga os corredores. E aí sabe o que aconteceu, irmãos? O escorredor continua lá. E quando eu parei de fazer problema, o Espírito Santo falou o coração de Aline, e agora, de vez em quando, ela guarda a louça. Porque tem coisa que não muda. Tem coisa que faz parte do tratamento da sua vida. Que é para a gente fazer assim, ó. Eu me rendo. Você pode levantar suas mãos e dizer assim: Senhor, eu me rendo. Nessa reconstrução, eu quero cooperar contigo. Eu não quero fazer guerra. Eu quero me render ao que o Senhor está fazendo. Amém? Você pode aplaudir a Jesus por isso? Aplauda ao Senhor. E aí, olha só que coisa tremenda. Quando Neemias orou, o que estava destruído foi reconstruído em 52 dias. Tem coisa que quando você for para o lugar da oração, em pouco tempo, uma vida toda será restaurada. Mas o Senhor está dizendo: volta para o lugar da oração. Volta para o lugar onde você não fica orando para o outro mudar. Você fica dizendo: Senhor, muda-me. Muda-me, Senhor. Amém? Quando estou entendendo isso, diga: eu estou entendendo. Aleluia. O que Deus quer gerar em nós? Diga comigo: dependência dEle. Por quê? Porque muitas vezes nós somos autossuficientes. Abra sua Bíblia comigo em João 15, versículo 5. João 15, versículo 5. Amém? João 15, versículo 5. Vamos ler a parte B do versículo. O que diz aí na parte B do versículo? Pois o quê? Pois sem mim... Não, gente, vamos lá. Fala igual crente. Pois sem mim... Pois sem mim... Por que você está tentando produzir algo que só Deus pode fazer? Pois sem mim... Pois sem mim... Só que tem muita gente que está insistindo, tentando fazer algo que Deus está dizendo só vai ser restaurado, só vai ser reconstruído quando você depender totalmente de mim. Você está entendendo o que o Senhor está dizendo? Sim ou não? Amém? Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 11, versículos 28 ao 30. Queridos, por que nós devemos orar? Porque orar alivia a carga. Hoje de tarde eu estava orando, e eu estava lá no meu quarto, e eu estava dizendo para o Senhor: Senhor, tem coisa que eu estou cansado. Às vezes a gente se cansa, porque tem coisa que a gente está tentando promover na força do nosso braço. Tem coisa que a gente está tentando dar solução, como se a gente pudesse transformar alguma coisa. E eu falei: Senhor, eu me rendo. Sabe por quê? Porque eu entendi que sem o Senhor, tudo vai ser pesado. Diga comigo: Deus não me chamou para uma vida pesada. Olha o que Ele diz aqui para nós, em Mateus capítulo 11, do 28 ao 30. Vinde a mim, todos os que estáis o quê? E eu? Quem é que traz alívio? Quem é que traz alívio? Por que você está tentando promover alívio e resposta para algo que Ele está dizendo só eu posso fazer? Olha o que diz aqui.
Tomai sobre vós o meu jugo. Eu amo esse texto. Varão, para de gravar e vem aqui, que eu quero. Vem cá. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo era um instrumento, um instrumento que colocava aqui nos ombros do animal, né? No pescoço do animal. Só que tem o boi velho e o boi novo. Porque o jugo ele não era empurrado por cavalo. Era empurrado por quê? Por boi. Então, quando o boi novo ele está aprendendo, tem um jugo que é duplo, que é colocado no pescoço do boi velho, boi experiente, né? Velho não, em nome de Jesus. Do boi experiente e do boi novo. Aí ele diz, aprendei de mim, porque o meu jugo é... Aí o boi novo quer correr. Dá uma corrida, boi novo. O boi velho... Aprenda de mim. Existe uma velocidade. Só que você tem que estar junto comigo. Você tem que estar ouvindo de mim. E o boi novo quer correr, mas o boi velho está dizendo, não adianta correr. Por quê? Porque eu não tenho pressa. Deus não abre mão dos nossos processos de transformação. Deus está dizendo para você hoje, aprenda comigo que tudo tem o tempo. Eu quero te ensinar, eu quero tirar o peso, eu quero tirar o fardo. Mas o que você vai ter que fazer? Aprendei de mim, que sou o quê? Manso e... Às vezes nos falta humildade. Humildade para quê? Para dizer, estou errado. Será que você hoje não está precisando dizer, Deus, eu estou errado? Obrigado, legal. Aprendei de mim, diga comigo, existe um convite. Aprenda comigo. Quando eu quiser correr, ele vai dizer, calma. Mas quando ele quiser correr, a Bíblia diz que os valentes de Davi, eles tinham cara de leão e as pernas eram como as corças. Deus está dizendo, chegou a hora, meu irmão, de você aprender com ele, porque vai chegar a hora de você correr. E quando você for correr, você tem cara de leão e tem a velocidade da corça. Olha para as pessoas que estão falando, diga para você, a minha identidade é cara de leão, igual o leão da tribo de Judá. E eu tenho a velocidade da corça. Aqueles que vão correr no ano de 2026, dê um glória a Deus e falando, Senhor, nessa reconstrução, o Senhor está fazendo de mim um valente. O Senhor está te levantando como um valente. Mas você tem que fazer parte da reconstrução. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Eu estava conversando com a Aline em casa, e aí a gente estava falando sobre o ano que vem, e aí ela falou comigo assim, qual vai ser o tema do ano que vem? Eu falei, Aline, não sei nem o que vai acontecer. Ela falou assim, Deus tem falado sobre descanso. E o que é descanso? Descanso não é você ficar sem fazer nada. Descansar é você ter a garantia de que Ele está fazendo tudo e Ele vai te dar a direção. Já viu, por exemplo, você está dirigindo o culto, tem um pregador. Amém? E o pregador não chegou ainda.
E tu fica, meu Deus, se o pregador não chegar, quem vai ter que pregar? Eu. Mas quando o pregador chega, o que você faz? Você descansa. Não é você deixar de fazer. Você tem a garantia de que tem alguém que vai fazer por você. Preste atenção. O Senhor está te convidando para esse lugar de descanso. Por quê? Porque sem Ele, você nada pode. Meu Deus. Quantos crentes tem aqui? Dá um glória aí, irmão, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Isaías capítulo 40. Isaías capítulo 40. Do 29 ao 31. Diga comigo, no lugar da reconstrução, através da oração, eu renovo as minhas forças. Tem gente que está cansada aqui. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu orava hoje, Deus falou assim, tem gente que está insistindo em coisa que eu não quero. Então deixa eu falar uma coisa para você. Se Deus não te deu uma palavra clara, não, mas o profeta falou, meu irmão, profeta na nova aliança é para testificar o que Deus está falando com você. Uma coisa que eu falo sempre é o seguinte, se eu for para o monte e alguém me falar algo que eu não esteja ouvindo da parte de Deus, ou eu estou muito ruim, ou aquela pessoa não está falando da parte de Deus. Porque todas as vezes que Deus fala contigo, Deus testifica através de pessoas. Tem gente que está ouvindo um monte de gente, mas você não tem certeza nenhuma no teu coração que tem que estar falando. Não, mas os profetas estão falando. Muitas vezes os profetas estão se levantando de acordo com os ídolos do teu coração. E Deus está falando, tem gente aqui que precisa tomar decisão. E você precisa parar de insistir naquilo que Deus não mandou você fazer. Para de insistir. Mas ao mesmo tempo tem gente que está fugindo. E Deus está falando, para de fugir. E se mete aonde eu mandei você se meter. O que você precisa? Diga comigo, ouvir. Isaías capítulo 40, do 29 ao 31. Dá força ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão e se fadigarão, e os moços certamente cairão, mas os que esperam no Senhor renovarão as forças, subirão com asas como águias, correrão e não, caminharão e não. Se você está cansado, se você está fatigado, é porque você está fazendo na sua força. Ah, poxa, eu estou cansado. Ó, ano de 2026, o pastor vai ter que procurar outro. É? Eu estou cansado. Está cansado porque está fazendo na tua força. Está fadigado porque você está tentando fazer na tua força. Sem mim, o lugar da oração, lá em Jeremias 33, do 3 ao 7, abra lá rapidinho. O lugar da oração, onde eu sou restaurado, onde eu entendo os processos, minhas forças são renovadas, mas lá no lugar de oração, Deus também revela os seus planos e libera promessas. Amém? Eu fui convidado para pregar num lugar, e aí eu falei assim, rapaz, não sei o que tem que ir não, é a Aline. Aí falei para ela, Aline, fui convidado para pregar num lugar tal, só que Deus está falando que é você que tem que ir. A Aline falou assim, pelo amor de Deus, Valmir, para de arranjar pregação para mim. Eu falei, não estou arranjando pregação para você não, irmã. Eu estava orando e falei, Deus, eu posso ir pregar no tal lugar? Deus falou, não, vai ser a Aline. Eu só estou te comunicando. Aí, beleza. Só que eu falei, por garantia, eu vou colocar aqui que eu vou pregar. Ó, pode contar comigo, mas a Aline que vai. Aí a Aline, aí chegou no dia, uma pessoa precisou que eu fosse pregar no outro lugar. Falei, varoa, você que vai ter que ir, porque Deus está me chamando para outro lugar. Aí ela olhou para minha cara e falou assim, eu falei assim, e tem uma coisa, Deus falou que você tem que ir. Diga a pessoa que está ao seu lado, quando Deus fala,
Não adianta bater pezinho. Ela foi e foi uma bênção. Se eu tivesse ido, teria sido legal. Sabe qual é o problema de muita gente? Você está mandando gente no teu lugar, quando Deus está falando que você é que vai ser a bênção. Amém? Olha o que diz em Jeremias 33, do 3 ao 7. Clama a mim e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não. Mas o que você tem que fazer? Clamar a Ele, orar a Ele, porque assim diz o Senhor, o Deus de Israel, acerca das casas desta cidade e das casas dos reis de Judá, que foram derrubadas com os arietes e a espada. Eles entraram a pelejar contra os caldeus, mas isso é para os encher de cadáveres de homens, que feri na minha ira e no meu furor, porquanto escondi o meu rosto dessa cidade, por causa de toda a sua maldade. Eis que eu trarei a ela saúde e cura. Diga comigo, o Senhor trará saúde e cura, e vai sarar a minha vida, a minha casa, o meu ministério, a minha história. E a Bíblia diz, e lhes darei, manifestarei abundância de paz e de verdade, e removerei o cativeiro de Judá e o cativeiro de Israel, e os edificarei como no princípio. Amém? Abra sua Bíblia comigo em Números, capítulo 1, verso 5. Nós já estamos finalizando, irmãos. Números 1, versículo 5. Amém? Como que eu devo orar no momento de crise? Eu estou em crise, eu estou num momento difícil. Como que eu tenho que orar? Primeiro, você sempre tem que balizar a sua oração no caráter de Deus. Diga comigo, Deus é bom. Deus me cuida de mim. Olha o que diz aqui em Números capítulo 1, verso 5. E disse, Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Diga comigo, Deus é bom. Nesse momento de crise, Deus é bom. Amém? Segunda coisa que você precisa compreender, reconhecer e confessar que você faz parte do problema e que você também é a solução. Olha o que Neemias fala lá em Neemias capítulo 1, verso 6. Neemias 1, verso 6. Neemias era um homem temente a Deus. Ele tinha pecado, sim ou não? Ele tinha pecado? Ele tinha pecado? Não. Neemias, ele não tinha pecado. Mas olha o que ele faz aqui. Capítulo 1, versículo 6. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje eu faço perante ti, dia e noite. Por quem? Pelos filhos de Israel. Por quem? Pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado. Eu faço a pergunta, quando que Neemias pecou? Neemias era um homem temente a Deus, mas Neemias entendeu que a restauração, a reconstrução de Jerusalém precisava passar por quem? Por ele. Então diga comigo, se precisa de restauração, que comece por mim. Então o que ele diz? Senhor, nós temos pecado contra ti. Irmãos, eu estou com meus filhos transicionando. Davi está se tornando adolescente. E Laís, pré-adolescente. Então imagine, só Jesus na causa. E aí toda vez que eu vou orar pelos dois, eu chamo os dois e eu falo assim, Senhor, eles ainda não são crentes. São pela fé. Mas eu te peço uma coisa, encontre o coração deles.
Hoje eles desfrutam da aliança que eu e a Aline temos com Cristo. Mas eu peço, encontre o coração deles, para que eles amem ao Senhor da maneira como tu queres. Preste atenção, você tem que se envolver com o problema. Irmãos, eu oro pela minha nora. Eu oro pelo meu genro. Sabe por quê? Porque eu não quero mais luta para minha casa. Tem coisa que você tem que se envolver. Tem coisa que você tem que tomar para você. Senhor, eu quero que haja mudança, mas passe essa mudança primeiro através de mim. Amém? Amém? Então você precisa dizer: Senhor, Tu és bom, Tu és poderoso, o Senhor pode fazer tudo, mas eu quero fazer parte do problema, porque eu também sou solução para esse problema. Mas Deus primeiro vai tratar com quem? Com você. Amém? E para nós finalizarmos, irmãos, eu quero que você abra sua Bíblia em Neemias capítulo 1, versículos 8 e 9. Versículos 8 e 9. Diga comigo assim: eu preciso declarar a promessa. E aí diz assim: lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos. E vós vos convertereis a mim, e guardareis os meus mandamentos, e os cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei, e os trarei ao lugar que tenho escolhido, para ali fazer habitar o meu nome. Diga comigo: ainda que eu esteja em meio a uma crise, eu sempre vou lembrar da palavra que Deus liberou sobre a minha vida, sobre a minha casa e sobre tudo que há relação comigo. Feche seus olhos e diga: Senhor, lembra de tudo que o Senhor disse. Eu estou em reconstrução, mas eu não quero resistir. Eu quero cooperar com aquilo que o Senhor está fazendo. Fala comigo. Se há orgulho, se há resistência, transforma primeiramente a mim. Ajuda-me, Senhor. Eu quero fazer parte do que o Senhor está reconstruindo. Reconstrói também através de mim. Fique de pé no seu lugar. Talvez nessa noite você esteja aqui nesse último dia de festividade, pedindo para Deus fazer algo. E Deus está dizendo para você: entra na roda, porque eu quero que você também seja transformado. E às vezes a gente resiste, a gente fica achando: não, Deus não é comigo. Senhor, muda a situação, mas me deixa de lado. E Deus está falando para você: vem cooperar comigo. Se você for transformado, você não vai mais sabotar o que eu estou fazendo na tua vida. Se você nessa noite, você entendeu que nós estamos em obras, e você está dizendo: Deus, eu não quero mais resistir, eu quero que o Senhor cumpra aquilo que o Senhor mesmo disse que faria na minha vida. Eu quero que você saia do seu lugar, você venha aqui à frente. Saia do seu lugar, venha aqui à frente. Se você nessa noite está entendendo que essa proclamação é uma proclamação que toca a sua vida, sai do seu lugar. Sai do seu lugar. O Espírito Santo
está te chamando hoje, está dizendo: eu vou mudar tudo. Mas não adianta eu mudar se você não colabora comigo. Sabe, irmãos, às vezes a gente está sabotando o projeto de Deus. Eu estava falando isso para o Senhor, eu estava dizendo: Deus, eu não quero ser um instrumento de problema. Eu quero ser solução. Sabe, mas às vezes a dureza do nosso coração, o nosso orgulho, ou às vezes as nossas expectativas. Sabe, a gente espera tanto uma coisa, só que a gente esquece que Deus, Ele não nos dá o diamante no anel. Ele sempre vai te dar o diamante bruto, porque Ele quer te ensinar a trabalhar com aquilo que é precioso que Ele te dá. Então Deus está dizendo hoje para você: não há mais como você não fazer parte do processo. Saia do seu lugar, venha para aqui para frente. O Espírito Santo está dizendo: eu quero que você faça parte. Não resista mais. Não resista mais. Se renda ao que eu estou fazendo. Pai, nós estamos hoje nesse último dia de festividade, agradecidos porque o Senhor não desistiu de nós. O Senhor é imparável, o Senhor é indesistível. Tu és aquele que, mesmo sabendo do nosso coração, o Senhor continua dizendo: apacenta as minhas ovelhas. O chamado continua, Senhor. O chamado continua. Jesus sabia que Pedro não o amava como deveria, mas Jesus não abriu mão de Pedro. Pedro, Deus está dizendo para você: eu sei dos teus problemas, eu sei das tuas questões, mas eu não abro mão de você. Rachoriba! Pedro, eu estou te chamando, Pedro. Você pode estar dizendo: Deus, o Senhor chamou a pessoa errada. E Deus está dizendo: eu não chamo ninguém errado. Eu sei o que eu estou fazendo. Oh, xaramandelema, lamanassou. Mas eu preciso que você pare de resistir. Pare de resistir. Pare de resistir. Se renda, se renda, se renda. Se renda ao que o Senhor está fazendo. Se renda ao que o Senhor está fazendo. Se renda ao que o Senhor está fazendo. Senhor, se renda ao que o Senhor está fazendo. Se renda ao que o Senhor está fazendo. Deus está falando para você: abre mão. Abre mão. O que você tem que abrir mão essa noite? O que você tem que abrir mão essa noite de você mesmo? O seu orgulho. Sabe, aquela decisão que você disse: não, Senhor, eu decidi. E Deus está falando para você: aos teus pés aqui estou. Você precisa deixar que eu te guie. Deixa o Senhor te guiar. Deixa o Senhor te guiar. Te oferecer. Deixa Ele te guiar nessa noite. Por tudo que tu és. Eu quero que você coloque a mão no seu coração comigo. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Coloca a mão no seu coração e repita-se comigo: Espírito Santo,
Eu não fui chamado para viver a minha vida. A tua palavra me garante que o Senhor tem uma vontade, tem planos para a minha vida, e são lindos, são maravilhosos. A tua palavra me garante que eles são perfeitos. E hoje eu quero me render. Hoje eu não tenho resposta, mas eu tenho direção. E eu sei que tudo começa confiando. Eu quero confiar em Ti. Eu quero confiar no Teu amor. Eu quero confiar no Teu cuidado. Ainda que tudo esteja fora das minhas mãos, eu sei que não está fora das Tuas. Eu quero me render, Senhor. Se renda a Ele, diga para Ele. Entrega tudo para Ele, entrega tudo para Ele, entrega tudo para Ele. Entrega tudo para Ele, entrega tudo, entrega tudo, entrega tudo. Não resista, não resista, não resista. Ele tem cuidado de você. Ele tem cuidado. Ele tem cuidado de você. Confie nesse amor. Confie nesse amor. Confie nesse amor. O Senhor está dizendo: existem pessoas que já tentaram de tudo. Você já tentou de tudo. Você já tentou fazer de tudo. E Ele está dizendo para você: pare de tentar. Eu quero que você confie em mim. Eu quero que você confie no que eu falei para você. Eu quero que você espere pelas minhas direções, porque elas são certas, são assertivas. Mas você precisa confiar. Amém? Você precisa confiar. Oh, Pai, obrigado. Obrigado, Espírito Santo. Dê um forte aplauso ao Senhor. Agradeça a Ele pelo seu amor e sua bondade. Você pode celebrar a Deus mais forte, meu irmão. Aleluia, vamos para casa. Vamos para casa. Quem foi ministrado, diga: eu recebi. Que você se coloque nessa brecha. Que você se coloque nesse lugar de dizer: eis-me aqui, Senhor. Eu não caminho mais na emoção do meu coração. Eu caminho debaixo da tua dependência. E se tu tens me permitido vivenciar esses problemas, me faça encará-los com bom humor, porque até nesse problema tem um trabalhar do Senhor, para que eu melhore enquanto servo, para que eu melhore enquanto homem. Quem entendeu, diga graças a Deus. Aleluia. Diga para essa pessoa que está do teu lado: para de fugir daquilo que te chateia. Tem trabalhar de Deus nisso, para que você gere os frutos do Espírito Santo: paciência, temperança, mansidão e outros.